Estudar, estudar, estudar. Será mesmo este o grande segredo para a sua aprovação no vestibular? Tenha em mente que a sua condição emocional fará muita diferença nesse processo. As escolas também já entenderam a importância de assegurar aos seus alunos o conhecimento sobre modelos e métodos aplicados em vestibulares. Algumas adaptaram até mesmo suas matrizes de provas para atenderem a esta necessidade ou adequaram seu currículo escolar de forma a contemplar esta habilidade. A escola pensou justamente de trazer um cursinho para dentro da própria escola, primeiro em função de uma demanda de pessoal, de comodidade até para os pais, porque o aluno já fica direto na escola, ele come aqui próximo, às vezes aqui dentro, né, já fica direto. E esse cursinho está estruturado de que forma? Ele é todo dividido em blocos realmente de conteúdos, não é por área, né, ele é por cada componente curricular. Então ele estuda química, ele estuda física, ele estuda matemática, ele estuda português, ele estuda geografia, ele estuda história, né? Não por área de ensino, até porque o foco deste cursinho aqui é o PSC, que hoje ainda está estruturado por componente curricular, né? Por área de ensino a gente tem apenas o Enem, e as escolas como um todo do Brasil vêm se adequando, porque a gente tem uma realidade nas escolas, no currículo brasileiro, onde eu tenho o Enem dividido em áreas de ensino, e eu tenho os vestibulares ainda com as gavetinhas, né? Onde cada componente está ali isolado. Eu costumo dizer o seguinte: primeiro, o aluno tem que associar 3 coisas. O prestar atenção na aula do professor, que é uma pessoa que está lá com bastante experiência, sabe o que passa para o aluno, tem estudos sobre as provas do vestibular, isso daí é uma coisa muito importante, a experiência do professor. Porque o professor no vestibular, o professor na área dos concursos seletivos, ele tem que ser um profundo estudioso das provas anteriores, das tendências, porque é inevitável. O que está sendo comentado, o que está sendo comentado na sociedade, dentro da área de humanas, seja exatas ou seja biológicas, isso daí vai ser abordado nas questões. Então você tem que estar antenado. Então a primeira coisa, o aluno não pode perder 1 minuto da aula do professor, ele tem que estar focado, ouvindo o que o professor fala. Auxilie isso, não é isso, aos seus materiais didáticos. E outra, chega em casa, resolva exercício. Eu costumo dizer o seguinte: tem um aluno que resolve exercício e passa. O aluno que não resolve exercício tem maiores dificuldades. Porque a tua quantidade de exercício resolvido no dia da prova vai findar mostrando para você uma questão que você já resolveu, ou parecida, ou praticamente idêntica à questão que você já fez nos seus exercícios anteriores. Então isso daí facilita muito a aprovação do aluno. Para a nossa região, o advento do Enem, ele, na verdade, complicou um pouco o acesso para algumas áreas mais concorridas, porque nós antigamente fazíamos vestibular entre os amazonenses, basicamente, né? Porque como nós somos uma região um pouco isolada do país, era muito difícil o pessoal vir de fora para cá para fazer o nosso vestibular. Mas como através do Enem as pessoas podem optar por vagas em universidades de praticamente todo o país, a concorrência acabou aumentando muito, principalmente para as áreas que a gente percebe que o número de candidatos é bem maior, como as áreas de medicina, odonto, direito, são áreas bastante concorridas. Então o PSC e o CIS acabam sendo uma alternativa muito boa para que o aluno consiga ingressar nas universidades gratuitas de uma maneira mais branda, menos sofrida. A cobrança sempre vai ter, ainda mais, por exemplo, na minha situação, que eu já estava encaminhado, já estava no curso superior e agora eu estou fazendo o vestibular de novo, né? Então a pressão sempre vai ter, só que eu acho que é uma coisa natural, né? Serve como um incentivo para a gente levar com seriedade. Eu quero fazer medicina, porque lidar com a vida das pessoas eu acho assim mais importante, uma das coisas mais importantes que tem, né? Poder salvar a vida de uma pessoa e com isso a gente vai influenciar a vida dos familiares dele, entendeu? E depois essa pessoa vir te agradecer. No meu caso, a minha mãe ela é médica, eu sei como é isso. Comigo sempre dá um nervoso antes da prova, no dia da prova, quando eu chego lá. Mas aí depois, quando eu começo a fazer a prova, eu sei que eu me preparei o ano todo e que eu estou pronto e que eu vou passar. Os candidatos às vagas nas universidades precisam ficar atualizados às notícias do mundo, ler livros, revistas, jornais, sem esquecer de livros importantes da literatura brasileira. Eu vou querer medicina, com certeza. Eu quero direito. Direito também. O que eu posso dizer, se você faz PSC e CIS, o primeiro ano é a sua deixa. É a sua melhor chance de você conseguir, lá na frente, garantir a sua vaga. Você tem que se dar muito bem na primeira fase do PSC e do CIS. É a única dica que eu dou. Estude para a primeira fase.
Eu acho que a pessoa tem que se importar muito com isso e tem que levar muito a sério, porque é a vida dela que está nas mãos. E o que ele disse, que tem que ir muito bem na primeira fase, que geralmente é decisiva, porque as pessoas não levam tão a sério, porque não veem a importância disso de verdade. Não tem maturidade. Aí isso decide a vida da pessoa, então é extremamente importante ela levar isso muito sério. É isso que os meninos falaram. A primeira fase do PSC e do CIS realmente são cruciais para garantir o seu ingresso na universidade. Então, assim, se você está em casa, não está fazendo nada, estuda, porque se tu quer ter alguma coisa hoje em dia, quer ter um futuro bom, entendeu? O caminho é esse, estudar, estudar, estudar. Na verdade, os oxiácidos são divididos em 7, né? Todos os ácidos têm o oxigênio, além da letra H, que é referência, né? Só que esses hidrogênios são acompanhados de números. E os números, você para memorizar a sequência, você faz assim, ó. 1, 2, 3 e... Dá uma respirada. 1, 2, 3 e 4. Já para os oxigênios, os 4 primeiros com o número 3 e os 3 últimos com o número 4. Para memorizar os elementos centrais, a sequência, a frase fica: não como bolo claro, só pão. Sim. Pronto, aí você memoriza, pois a partir daí você vai desencadear outros ácidos. Existem algumas dicas que facilitam esse entendimento, né? Por exemplo, na tomada que vocês tiveram, eu estava falando da classificação dos ácidos, né? Dentro da classificação dos ácidos nós temos 2 grupos, e o que se destaca é o grupo dos oxiácidos, né? Que são chamados de ácidos fundamentais, que são um grupo total de 7 ácidos, né? Aí, por exemplo, a dica maior seria você memorizar a frase, que é justamente os elementos centrais, né, dessa nomenclatura, que é: não como bolo claro, só pão sírio, né? Associando o número, a letra ao nome da frase. As provas nos concursos de vestibular nada mais são do que a aferição do conhecimento durante toda a sua vida estudantil. Se você chegou agora e perdeu algum lance do nosso programa, não se preocupe. Você pode ter acesso a todo o conteúdo em nosso canal no youtube.com/canal Amazonsat. Nós vamos a um breve intervalo, mas voltamos já.